O anime começa com uma carroça levando um lorde, se gabando que não devia ter marcado com 2 mulheres em uma noite só. Ela é parada abruptamente por outra que está vindo na direção oposta, com um detalhe: a carroça não está sendo puxada por nenhum boi. O boi que estava carregando fica assustado e sai batido, tacando fogo na barraca do Lorde como consequência. O espírito fala que está em uma viagem de 7 dias para o Palácio Imperial, pedindo licença, educado ao menos ele, né? O segurança do Lorde fica pistola e parte para cima. E a moça bonita se revela aprendiz do estilo Zoro e segura a espada do segurança com a boca, revelando sua verdadeira face. Aí promete, hein? Corta para o nosso protagonista, Hiromasa, atendendo o Lorde que está abalado na cama pedindo para que ele dê um jeito naquele espírito. Ele vai atrás de ajuda, pois avisa que sozinho não iria conseguir resolver. O senhor fala que tem alguém que pode ajudá-lo. Seimei Abe, filho de uma raposa. Fica indagando o porquê ele ser considerado filho de raposa, e vai ver ele. Ele entra na casa do Seimei e fala que as plantas do jardim deveriam ser podadas. Ele já toma logo uma cortada do Seimei, falando que a natureza é para ser apreciada, não controlada. Ele vai tentando falar e se aproximar do Seimei, mas o mesmo vai virando vários animais do nada e assustando o nosso Hiromasa. Depois de pedir para parar de zoar com a cara dele, Seimei o convida para sentar na varanda e chama 2 garotas que surgem do nada e pede para ele trocar a roupa que a antiga vai ser secada. Hiromasa conta o caso para Seimei, que um oficial militar como ele foi atacado por um carro de boi misterioso que está de viagem e que ela está indo para a capital ver o imperador. O Seimei fala para procurar aquele homem para resolver então. Hiromasa pergunta: quem é este homem? E o Seimei responde que é o imperador. Hiromasa fica pistolado pela falta de respeito e vai embora com suas roupas molhadas mesmo. Hiromasa vai de arco e flecha na mão para tentar deter o carro do boi, mas Seimei encontra ele falando que decidiu ajudar. Eles tentam descobrir aonde o carro do boi vai estar. Depois de analisarem e descobrirem, eles montam uma arapuca para o carro do boi. Quando ele aparece, o carro para na frente deles. Hiromasa logo acha que o carro percebeu eles, mas Seimei fala que não é o caso. De repente o carro é atacado por várias flechas. É um grupo de pessoas liderados por Narihina, um amigo do Hiromasa, que queria glória para ele. Mas uma mão do capiroto sai do carro e ataca Narihina, junto com 2 cachorros fofinhos, mais brabos. O carro de boi foge com os cachorros e eles levam o corpo de Narihina embora. Passa o dia. Eles estão pensando em como agir e tristes pelo ocorrido. Hiromasa foi até um superior para avisar sobre o carro de boi, que está indo para o imperador. Após um tempo, Seimei e Hiromasa se encontram e Hiromasa fala que o imperador vai preparar uma guarnição na entrada do portão para se defender. Na saída do Hiromasa, da cidade do imperador, o cachorro, muito parecido com um dos cachorros da moça do carro do boi, entrega uma carta para ele. Seimei lê a carta e vê que é um poema sobre a indiferença que uma mulher sofreu perante o seu amado. Seimei pergunta o que aconteceu antes de receber a carta do cachorro, e Hiromasa diz que eles estavam relatando para a corte imperial o ocorrido, e ele recebeu um sutra de sabedoria copiado à mão pelo próprio imperador. Seimei percebe que o cachorro confundiu Hiromasa com o imperador, por causa do cheiro do mesmo impregnado no sutra. Após isso, Hiromasa pede para o imperador retirar o plano da guarnição que eles vão resolver, e o entrega a carta. O imperador lê e acata o pedido agradecendo pela descrição. Seimei pergunta para o Hiromasa, após ele voltar do encontro, se conseguiu o que ele havia pedido, uma mecha do cabelo do imperador. Hiromasa entrega para ele e o pergunta por que ele precisa disso. Seimei corta o assunto perguntando se o imperador disse algo. Hiromasa só fala que ele agradeceu pela descrição. Já viu que aí tem coisa, né? Seimei fala que o imperador disse isso porque ele não quer que ninguém saiba o relacionamento que ele já teve com essa mulher. Hiromasa disse que as pessoas falaram que ele seria amaldiçoado se trabalhasse com Seimei, mas ele não acreditava em nada disso. Seimei responde dizendo se ele continuar trabalhando com ele, vai ouvir vários rumores e que ele pode se perturbar com isso. Mas Hiromasa diz que não se importa. Temos oficialmente a união dos nossos protagonistas. Após eles conversarem, o carro de boi fantasma aparece. Seimei diz que não pode deixar ele ver aquele homem e ele o questiona o porquê, perguntando se ele pediu que Seimei o exorcizasse. Isso vai angustiando a mulher, que diz que está se humilhando para vê-lo e mesmo assim ele não quer. Com isso, ela vai se transformando pela raiva do capiroto, fazendo um espírito a lá Jojo para atacar Seimei, enquanto Hiromasa está lutando com os cachorros. Ela continua questionando Seimei porque não pode vê-lo. Seimei diz que ele não pode deixar ela levar o imperador com ela, mas pode transmitir os sentimentos dela para ele. Ao lado dela aparece o imperador com uma flor. Ela fica chocada e pede para ele não olhar para ela naquela forma. O imperador fala que tratou ela, rindo, de forma horrível. Rindo, fica muito feliz dele lembrar o nome dela. Somos jogados para um flashback com o imperador conhecendo ela, pois estava passando perto da casa dela. E eles começaram a criar um laço e logo se apaixonaram. Temos até uma beijoca para marcar o momento. Mas logo depois o imperador fala que tem que ir e um dia iria voltar, deixando os 2 cachorros com ela como se fosse parte dele. Os anos foram passando, os doguinhos foram de base e ela fica sozinha e triste. Ela diz que quando se deu conta, ela havia virado um demônio por conta dos sentimentos intensos dela. O imperador fala que ela continua linda. Isso acaba com ela falando que sempre o amará e ela vai em paz. Hiromasa pergunta para Seimei se ele não acha que os demônios são os coitados,
mas também cativantes, falando dos sentimentos da Rindo que fizeram ela se transformar em um demônio e anos depois correspondido. O Simei fala que enganou ela, pois fez uma ilusão do imperador usando a mecha do cabelo dele, e pergunta se ele acha que ele ainda salvou ela, e ele acredita que sim, pois sabe que mesmo assim as palavras do imperador foram sinceras. Simei acha fofo e eles se separam e vão embora. Um senhorzinho depois de uma noitada daquela está reclamando que não importa quantas ele tenha, nunca é suficiente, o cara é bravo. O ratinho aparece com uma carinha de sapeca para ele. A gente corta para o Simei tomando uma birita, enquanto o pessoal vem reclamar que ele não está atendendo os mensageiros. Ele fala que não vai mesmo não, porque o Lord Kanei é mulherengo e tem que se ferrar mesmo. Mas Simei vê o pacote e fica intrigado. Quando o pessoal abre, ele dá de cara com a cabeça do nosso Catra japonês, o amaldiçoando logo de cara. A galera pergunta como o Lord Kanei ficou nesse estado. Ele conta que foi por uma mina, mas não é qualquer mina, é a mina. E que ele sonhava em ter um nhaco-nhaco com a mina, pelo menos uma vez na vida, e que um demônio poderia conceder esse desejo a ele. Ele vai ver o rapaz que está quieto no seu canto. Eles acabam fazendo uma aposta. Se o Catra ganhasse, tinha a mina, mas se o demônio ganhasse, ele teria um dom dele tomado. O Catra tenta oferecer grana e posses, mas nem tudo é comprado, né? Indignado com isso, o Catra oferece o próprio corpo dele. Pelo que a gente já tinha visto, a gente já sabe como termina, né? Mas ele fala que não perdeu, e sim saiu correndo antes de perder. Como tá orgulhoso, né? Isso não é pior do que perder? O Simei, que não é bobo nem nada, já fala que foi bem merecido e que não vai se esforçar para exorcizar esse demônio que está de boas na lagoa. O Hiromasa, cada vez mais declarado como seu capataz, fala que tem que ajudar e toda aquela coisada toda que estamos cansados de ouvir. Simei fica de saco cheio com o discurso do nosso semi-protagonista e aceita ajudar. Os dois começam a andar por aí pensando como fazer para ganhar do demônio que tem vários dons. Do nada, nosso Hiromasa fala que já passou por ali e escutou alguém tocando flauta e a música era linda, e ele decidiu acompanhar com sua própria flauta. Guarde esta informação. Simei nem sabia que ele tocava flauta, mas foi uma grata surpresa. A gente corta com o Simei conversando com o Sete Pele. Eles ficam negociando como mudar o jogo com o capeta, e eles chegam em um acordo em mudar o jogo e seu Hiromasa a jogar. E caso o Hiromasa perca, o Simei vai dar sua habilidade de exorcista. Simei e Hiromasa começam a ver um jogo de sorte que ele seja bom. Enquanto isso, começamos um caso de família com o filho do Lord Kanei encontrando o pai nesse estado lamentável e reforçando o pedido de ajuda. Simei e Hiromasa levam um monte de jogos, como se fosse uma noite de board game, para enfrentar o capiroto. Mas eles decidem fazer uma partida de sumô mesmo, vai entender, né? Simei sussurra alguma coisa para Hiromasa e a partida começa. Hiromasa até tenta, mas é humilhado pelo capiroto, que diz que tinha com ele um dom de sumô que já tinha sido roubado. Quando o capiroto declara a vitória, Hiromasa puxa uma flauta. O capiroto fica indignado, pois ele roubou a flauta dele no meio do sumô. Senmei explica que sabe que quando alguém passa ali por perto e escuta o som da flauta, é o capiroto que a toca para atrair a pessoa e desafiar para o Sugoruko, o jogo japonês maluco. O Hiromasa fica impressionado que o som da flauta vem do Sete Pele e acredita que ele tenha tomado o dom de alguém que sabia tocar a flauta. O Sete Pele logo fala que o dom é o único dom que ele tem mesmo natural. E temos um flashback do Sete Pele quando ainda era humano, tentando viver da sua arte. Mas infelizmente todo mundo sacaneia ele, deixando ele pistola atrás de mais dons, fazendo ele virar no Sete Pele que a gente conhece e ama. Senmei fala da vez que o Hiromasa parou e tocou junto com o Sete Pele. O capiroto não acredita e pede para ele tocar, mas com a flauta dele, que era especial e só podia ser tocada por quem manja do bagulho. O Hiromasa começa a tocar e vê que a flauta é especial mesmo, mas ele não está nem aí. Toca tanto que impressiona o Sete Pele, fazendo ele perceber que era a mesma pessoa. Falei pra guardar aqui a informação, não falei? Eles começam a tocar juntos pra curtir o momento e dar uma alegria. Com isso, o Sete Pele devolve o mini corpinho do Lord Kanei e deixa sua flauta especial para Hiromasa. Ele fala que o corpo logo vai voltar ao normal. E aí percebe que o plano de Senmei sempre foi fazer ele tocar a flauta. Senmei confirma e diz que se ele não tivesse tocado bem, aí sei lá o que poderia acontecer. Aí a gente pensava depois. O Lord Kanei se conecta com seu corpo mini, que em alguns dias voltará ao normal. Mas somos agraciados com essa cena maravilhosa. Senmei pergunta para o Lorde quem contou sobre o demônio, e ele fala que foi uma rata, e temos um final com uma moça muito bonita, recebendo o rato com asas e falando que as coisas vão começar a ficar interessantes.